Boa tarde, pessoal. Falaremos agora sobre o dimensionamento de uma válvula de controle para um gás, que no nosso exemplo será o nitrogênio. O dimensionamento de uma válvula é o primeiro passo para encontrarmos o tamanho de uma válvula e calcular o seu coeficiente de vazão, que no caso é o CV, algo que é de suma importância para o sistema. Por isso, esse cálculo deve ser feito com o máximo de cuidado e atenção aos dados e características do processo, de forma a garantir a seleção de apenas uma válvula de controle para aplicação. Lembrando que esses cálculos podem variar um pouco de acordo com o fabricante da válvula. Faremos agora uma breve introdução ao nosso tema. O que é dimensionamento da válvula? Esse processo pode ser entendido como um procedimento em que a dinâmica do processo do sistema deve ser compatível com as características e desempenhos da válvula. Ou seja, o dimensionamento de uma válvula consiste em reunir em um cálculo um conjunto de condições e fatores do processo, permitindo assim identificar o coeficiente de vazão. Para isso, garantir assim a capacidade correta e funcionamento adequado da válvula no processo. E por que dimensionamos uma válvula? Porque uma válvula subdimensionada não permite a passagem adequada de vazão para o processo. No entanto, também é comum encontrarmos válvulas superdimensionadas, que são válvulas grandes demais para aplicação. Da mesma forma, uma válvula superdimensionada gera ao processo grandes oscilações, porque pequenos movimentos na válvula podem causar grandes mudanças nas condições operacionais, tornando assim muito difícil a sintonia exata para o fluxo adequado. Neste momento, entraremos em contato pela primeira vez com as equações que determinarão os parâmetros para a escolha da nossa válvula. Aqui, vemos as equações para o cálculo do coeficiente de vazão, que pode ser baseado ou na vazão mássica ou na vazão volumétrica. Para encontrar o CV, podemos fazer uso de várias constantes, que serão determinadas com base nas outras variáveis. Temos, por exemplo, a pressão montante, o fator geométrico da tubulação, fator de expansão, temperatura, massa específica e razão da queda de pressão. Nesse momento, podemos analisar como deve ser feita a escolha da nossa constante. Nessa tabela, podemos observar as unidades das variáveis que devem ser respeitadas no cálculo do coeficiente de vazão. Deve-se estar atento sempre para possíveis conversões de unidade, pois são elas que determinarão a nossa constante. Nesse momento, o diâmetro da válvula ainda não é necessário para serem feitos os cálculos. Podemos notar também que as unidades vêm tanto no sistema internacional como no sistema inglês. Em seguida, serão feitos mais comentários a respeito da análise de próximos fatores. Bom, nesse slide nós vamos tratar dos fatores X e F-gama. O fator X é a razão da queda de pressão. É determinado pela variação da pressão dividido pela pressão de entrada. E o fator F-gama é o fator da razão dos calores específicos. Ele é determinado por gama, que é a razão dos calores específicos, dividido por 1,4. Agora nós vamos falar um pouco do fator de compressibilidade, que é representado pela letra Z, e ele tem como objetivo compensar o desvio do comportamento do gás real em relação ao gás perfeito. Para isso, você precisa saber ou determinar a temperatura e a pressão em que você vai trabalhar com esse gás. Para efeito de cálculo e encontrar esse fator de compressibilidade, não se usa a pressão e a temperatura de forma direta. Vai ser utilizada a pressão reduzida e a temperatura reduzida. A pressão reduzida vai ser a sua pressão de trabalho, a pressão que o gás vai se encontrar, dividido pela pressão crítica desse gás. Da mesma forma, essa temperatura reduzida vai ser utilizada a temperatura que você vai trabalhar com o gás, dividido pela temperatura crítica dele. E como que é feito?
Bom, nesse slide aqui dá para ter um melhor entendimento de como é encontrado esse fator de compressibilidade. Depois que você determinou qual vai ser a temperatura em que esse gás vai trabalhar e a pressão em que ele vai se encontrar também, você vai encontrar lá a sua temperatura reduzida e sua pressão reduzida, de acordo com as fórmulas lá. Vamos supor que a pressão que você encontrou foi de 3, a pressão reduzida no caso, e a temperatura reduzida foi de 1,4. Bem simples, você vem aqui na reta da linha do 3 e vai parar aqui na linha da temperatura reduzida de 1,4, que é essa linha aqui. Dá mais ou menos nesse ponto. Você vem nesse ponto, o fator de compressibilidade é de 0,74. Então, quando você for utilizar a lei dos gases, no caso a lei dos gases ideais, PV igual a nRT, nesse caso não vai ser PV igual a nRT, vai ser PV igual 0,74 nRT, para compensar os efeitos desse gás real. Bom, agora falaremos sobre o fator de expansão ao qual atribuímos a letra Y como incógnita. O fator de expansão relaciona a variação da densidade do fluido durante a passagem através da válvula entre o ponto de entrada da mesma e o ponto da vena contracta. Ele relaciona também a variação na área do fluxo na vena contracta em função da variação de pressão. Podemos calcular o fator de expansão das seguintes formas. Para diâmetro nominal da válvula Dzinho igual a diâmetro nominal da linha Dzão, temos y igual a 1 menos x sobre x vezes f gama vezes xt, onde x é a razão entre a queda de pressão e a pressão de entrada absoluta. F gama é o fator de razão dos calores específicos e o xt é o fator de razão na queda da pressão dos gases. E, para diâmetro nominal da válvula Dzinho diferente do diâmetro nominal da linha Dzão, temos y igual a 1 menos x sobre x vezes f gama vezes xtp, onde a nova incógnita xtp representa o fator da queda de pressão, combinando os fatores xt e fp para a válvula instalada entre redução e expansão. Destacando também que temos como valores limites para os cálculos apresentados um fator de expansão y menor que 1 e maior do que 0,667. O xTP, mencionado anteriormente, pode ser calculado através da seguinte equação 37, onde temos xt sendo o fator de razão na queda da pressão dos gases, Fp como fator da geometria da tubulação, CVI como 1,3 vezes CV, o N5 sendo a constante numérica já apresentada anteriormente no slide em uma tabela, zeta1 como coeficiente em função da redução e expansão das tubulações de entrada e zeta B1 sendo o coeficiente de Bernoulli introduzido para compensar as mudanças de pressões resultantes das diferenciais de área. Agora, sobre a condição de fluxo subcrítico. Aqui temos que a vazão que escoa através da válvula aumenta proporcionalmente enquanto o valor de x for menor do que F gama vezes xt ou F gama vezes xtp. Condição de fluxo crítico. Se a pressão de entrada P1 for mantida constante e diminuindo a pressão de saída P2, a vazão que escoa através da válvula deve aumentar até um determinado limite máximo, equivalente à velocidade sônica. Reduções posteriores de P2 não irão produzir nenhum aumento de vazão, atingindo-se as condições de fluxo crítico ou bloqueado, ponto no qual a velocidade é sônica. Este limite é alcançado quando x atinge o valor de F gama vezes xt ou F gama vezes xtp. O valor de x utilizado nas equações deverá ser mantido dentro desse limite, mesmo que a queda de pressão seja maior. Por esta razão, o valor de y, como mencionado anteriormente, encontra-se numa faixa de 0,667 a 1. Agora, para o cálculo do coeficiente de vazão preliminar, consideramos os seguintes fatores: Fp igual a 1 e xt igual a 0,75. Lembrando que Fp é o fator da geometria da tubulação, enquanto que xt é o fator de razão na queda da pressão dos gases. Após o cálculo do CV preliminar, pode-se selecionar o diâmetro aproximado e o tipo de válvula. Finalmente, calcula-se o número de Reynolds, REV, para determinar a condição de fluxo adequada.
Destacando que o número de Reynolds-Heve trata-se de um número adimensional usado em mecânica dos fluidos para o cálculo do regime de escoamento, regime que pode ser laminar ou turbulento, de um determinado fluido, podendo ser esse escoamento dentro de uma tubulação ou sobre uma superfície. Fluxo não turbulento, laminar ou de transição. O CV para dimensionamento do diâmetro da válvula para fluxo não turbulento será calculado pelas seguintes equações. Para vazão de volume, CV igual a Q sobre N22 vezes FR, que multiplica a raiz de M vezes T1 sobre ΔP, que multiplica P1 mais P2. Onde temos Q igual a vazão volumétrica, FR igual a fator de número de Reynolds, M igual a peso molecular, T1 igual a temperatura de entrada absoluta, ΔP igual a queda de pressão e P1 e P2 igual às pressões de entrada e saída respectivamente. E no caso da vazão de massa temos CV igual a W sobre N27 vezes FR, que multiplica a raiz de T1 sobre ΔP, que multiplica P1 mais P2 vezes M, onde o ainda não apresentado W corresponde à vazão em massa. Lembrando que N22 e N27 são as constantes numéricas que já foram apresentadas neste trabalho. Fluidos compressíveis. No caso deste trabalho, falaremos apenas dos gases. O número de Mach, ou velocidade Mach, é uma medida adimensional de velocidade. É definida como a razão entre a velocidade do objeto que se desloca em um meio fluido e a velocidade das ondas sonoras deste meio. Logo, temos o número de Mach na saída da válvula igual à velocidade de escoamento na saída da válvula dividida pela velocidade sônica da saída da válvula. E podemos descobrir a velocidade de escoamento do gás através da equação velocidade de escoamento igual a N10, que é a constante numérica observada na tabela abaixo, vezes a vazão volumétrica, vezes a temperatura de saída absoluta, tudo isso dividido pelo diâmetro da saída da válvula ao quadrado, multiplicado pela pressão de saída absoluta. Dando continuidade à apresentação, vamos falar sobre a velocidade sônica, que é o limite máximo de vazão que escoa através da válvula. Aqui vemos como ela é calculada. Agora vamos para o exemplo de dimensionamento da válvula de controle de um gás de hidrogênio. Ele nos dá a vazão volumétrica aqui, a pressão de entrada P1, a pressão de saída P2, a temperatura de entrada T1, o diâmetro da tubulação de entrada e saída, a pressão crítica absoluta, o peso molecular M, a razão dos calores específicos γ, a viscosidade cinemática e a temperatura crítica. No primeiro passo, selecionamos uma válvula modelo 1010 com internos balanceados e baixo fio de 3 estágios. Aqui calculamos o fator da razão dos calores específicos, Fγ, que é igual a γ sobre 1.4, que vai dar 1. Também calculamos a pressão reduzida, que é a pressão de entrada sobre pressão crítica absoluta, que vai dar 0,619. E calculamos a temperatura reduzida, que é a temperatura de entrada sobre a temperatura crítica, que vai dar 2,72. Aqui temos o fator de compressibilidade. Ele compensa o desvio do comportamento do gás real com relação ao gás perfeito. Aqui podemos ver como é calculado a razão de queda de pressão X, que é a pressão de entrada menos a pressão de saída sobre a pressão de entrada, que vai dar um valor de 0,857. Para obter condição de fluxo subcrítico, a razão da queda de pressão tem que ser menor que o fator de razão dos calores específicos vezes a razão da queda de pressão dos gases. Aqui podemos ver que isso bate certo. E agora calculamos o fator de expansão Y, considerando o diâmetro nominal de linha igual ao diâmetro nominal da válvula, e vai dar um valor de 0,602. Para darmos continuidade ao dimensionamento de uma válvula de controle a gás, iremos agora fazer o que estabelecemos como segundo passo. O segundo passo consiste em calcular o coeficiente de vazão da válvula, também chamado de CV. Abaixo, nós temos a forma para o cálculo da CV, onde Q é a vazão volumétrica, N é a constante numérica, Fp é o fator da geometria da tubulação, P1 é a pressão de entrada absoluta, Y é o fator da expansão do gás, M é o peso molecular, T1 é a temperatura de entrada absoluta, Z é o fator de compressibilidade
e x é a razão entre a queda de pressão e a pressão de entrada absoluta. Colocando os dados que já nos foram fornecidos dentro da fórmula do CV, acharemos o coeficiente de vazão igual a 99,64. Uma observação importante a ser feita é que o fator geométrico da tubulação foi igual a 1 porque o diâmetro nominal da válvula era igual ao diâmetro nominal da linha. Prosseguindo com o nosso dimensionamento, agora iremos para o terceiro passo, onde faremos a verificação da condição de fluxo através do número de Reynolds. Para realizarmos o cálculo do número de Reynolds, usaremos a fórmula ilustrada abaixo, onde N é a constante numérica, Fd é o fator de modificação em função do tipo de válvula, Q é a vazão volumétrica, Fl é o fator de recuperação de pressão dos líquidos, CVI é 1,3 vezes o CV e o D minúsculo é o diâmetro nominal da válvula. Utilizaremos Fd igual a 0,13 para a válvula com fluxo que tende a fechar. Como o número de Reynolds ficou maior que 10.000, a condição de fluxo é turbulenta e o CV deve ser calculado para esta condição. Agora, prosseguindo com o nosso dimensionamento, iremos calcular os coeficientes de resistência, da redução, da expansão e Bernoulli. Primeiro, iremos calcular cada um deles separadamente e depois iremos fazer o seu somatório. Em todos esses cálculos do zeta, iremos usar uma relação do diâmetro nominal da válvula, o D minúsculo, sobre o diâmetro nominal da linha, o D maiúsculo, alterando apenas o fator que os multiplicam ou a sua potenciação. Após os cálculos feitos, temos que o somatório dos zetas calculados é de 0,1944. Dando continuidade, iremos agora calcular o fator da geometria da tubulação, o FP. Para calcularmos o FP, precisaremos dos somatórios dos zetas, da constante numérica, do CVI e do diâmetro nominal da válvula. Assim, jogaremos esses dados na fórmula do FP e acharemos um fator da geometria da tubulação igual a 0,9992. É importante dizer que o N2 foi igual a 890 porque nós usamos o D minúsculo, em polegadas. Para finalizarmos o quarto passo do nosso dimensionamento, iremos calcular o XTP. O XTP nada mais é que o fator da razão da queda da pressão. Na fórmula abaixo do XTP, precisamos de alguns itens, como por exemplo o XT, que é o fator da razão na queda da pressão dos gases, o FP, que é o fator da geometria da tubulação. Precisaremos também do diâmetro nominal da válvula, o D minúsculo, do CVI e da constante numérica. A constante numérica N5 receberá o valor de 1000 porque estamos usando o nosso D minúsculo em polegadas. Assim, jogando todos os valores na fórmula, acharemos um XTP igual a 0,9889. No quinto passo, deve-se reanalisar a condição de fluxo para caso o diâmetro nominal da válvula seja diferente do diâmetro nominal da linha. Primeiramente, vamos multiplicar o fator de razão dos calores específicos com o fator de queda de pressão. Ao comparar o valor calculado com a razão entre a queda de pressão e a pressão de entrada, notamos que o valor calculado é maior, o que indica que a condição continua de fluxo subcrítico. Por fim, calculamos então o valor de expansão y, como mostra na fórmula abaixo. No sexto passo, iremos fazer o cálculo final do CV. Ao substituir os valores na fórmula, teremos o valor do coeficiente de vazão igual a 99,6. No sétimo passo, iremos realizar o cálculo da velocidade de saída. Neste passo, será necessária a utilização de três fórmulas: a da velocidade de escoamento, da velocidade sônica e da velocidade de saída, que é a razão entre as duas primeiras velocidades. Portanto, para calcular a velocidade de saída, é necessário primeiramente calcular o valor da velocidade de escoamento e o valor da velocidade sônica, utilizando suas devidas fórmulas como mostrado no slide. Ao substituir os valores nas fórmulas, obtivemos o valor da velocidade de escoamento igual a 108,47 metros por segundo e da velocidade sônica igual a 377,77 metros por segundo. Após realizarmos os cálculos das velocidades, a razão entre elas e o valor da velocidade de saída de fato
será de 0,287. Observa-se, portanto, que o valor calculado é menor que 0,33, que é o limite para válvulas com internos de baixo ruído. Sendo assim, após todos os cálculos realizados passo a passo, concluímos que a válvula pré-selecionada está correta, obtendo a seguinte especificação: fabricante Ritter, modelo 1000 a 1010, diâmetro de 8 polegadas, classe 300, internos de baixo ruído de 3 estágios e classe de vazamento 4. E por aqui encerramos o nosso trabalho.